Fala pessoal, agora que a gente tem a máscara aqui do Homem-Aranha, faz todo sentido a gente também ter poderes, certo? Então pensando nisso, eu construí o sentido aranha aqui pra gente colocar nela. E o vídeo vai ser sobre isso, hein? Será que ela funcionou? E se você é fã de heróis e principalmente de Homem-Aranha, você provavelmente já deve ter se perguntado: pô, qual desses poderes que ele tem eu conseguiria ter na vida real? E assistindo depois um vídeo do Nerdologia, que o Átila ele tenta explorar ali os principais poderes do Homem-Aranha, onde ele meio que dá um ênfase ali no sentido aranha, que provavelmente seria um dos poderes que a gente conseguiria ter na vida real de forma mais próxima do que a gente vê nos filmes. E depois de construir essa máscara aqui no último vídeo, eu vou tentar explorar essa possibilidade nesse vídeo, onde eu vou construir o sentido aranha utilizando um pouco de tecnologia e acoplar nela aqui para tentar ter o sentido aranha. Será que isso é possível? Certo. Antes da gente partir para a construção de fato do nosso sentido aranha, a gente tem que entender primeiro como que a ciência explica o sentido aranha dos filmes. De forma bem resumida, o sentido aranha na maioria das histórias funciona como um sentido a mais que possibilita o Homem-Aranha sentir o perigo ao seu redor previamente a tempo de conseguir reagir ou se proteger. E essa habilidade pode ser explicada através das aranhas saltadeiras, que têm pequenos pelos nas patas que funcionam como sensores hipersensíveis a vibrações do ar. Agora que a gente sabe como a ciência explica o sentido aranha, é hora da gente pensar em como que a gente vai adaptar ele para a vida real. Como a gente não tem aqui uma aranha geneticamente modificada para nos dar esse poder, a gente vai utilizar outro poder do Peter Parker, que no caso é a inteligência e a habilidade que ele tem com tecnologia. Para a gente seguir nessa linha, a gente vai ter que pensar da seguinte forma: lembra aquele sentido de hiperespaço que tanto a aranha, tanto o herói do filme tem? Aquilo ali é como se fosse um sensor que está a todo momento lendo tudo o que está acontecendo ao redor. E essas informações que ele coleta, ele envia para o cérebro de forma instantânea. E o cérebro é como se tivesse uma inteligência ali. Ele identifica quando ou não tem ameaça através das informações que ele recebe. Quando ele identifica essa informação como ameaça, ele tem que avisar de alguma forma. E lá no caso do filme, lembra aqueles arrepios do pelo que ele tem? Aquilo ali é como se o cérebro estivesse enviando de volta para o corpo, falando para ele reagir à ameaça. Então é com essas informações que a gente vai utilizar para poder transferir para a vida real. Agora eu vou mostrar para vocês os componentes eletrônicos que eu escolhi para poder fazer cada função que eu expliquei anteriormente. O primeiro componente vai ser o responsável por fazer ali como se fosse a leitura de hiperespaço. E para isso, eu utilizei um sensor de distância que se chama sensor líder, por dois motivos. Primeiro, porque ele é bem pequeno e compacto, então é fácil da gente adaptar ali para poder incluir na nossa máscara. E segundo, porque ele tem um range ali de leitura de distância bem grande considerando o tamanho dele. Ele lê de 2 centímetros até 2 metros de distância. Então vamos considerar ali que qualquer ameaça que esteja nesse range, ele vai conseguir detectar, beleza? E ele funciona da seguinte forma: ele envia a distância que ele consegue ler de forma simultânea para o nosso segundo componente, que no caso vai ser essa placa inteligente aqui. Ela se chama placa Arduino Mini e ela consegue conversar com outros componentes. E a gente também consegue incluir um programa que dá uma certa inteligência. A gente consegue tratar as informações que ela recebe da forma que a gente quiser. Então vamos pensar o seguinte: a gente vai receber as informações de forma simultânea do sensor de distância e vai tratar ele do jeito que a gente quiser. Então a gente vai considerar a seguinte lógica: tudo que se aproximar da gente ali a menos de 40 centímetros, a gente vai identificar que tem uma ameaça, beleza? E toda vez que a gente identificar isso, ele vai enviar um aviso pra gente, que vai ser como se fosse ali a função do arrepio. Então a gente precisa de um terceiro módulo, que ele vai enviar um comando e esse módulo vai nos avisar de alguma forma. E para isso, eu vou utilizar esse módulo aqui, que é como se fosse o VibraCal do seu celular, beleza? Então você imagina, ele vai estar em contato aqui com a nossa pele e toda vez que a nossa placa ali identificar, receber informação lá do nosso sensor de distância que existe alguma ameaça a menos de 40 centímetros da gente, ele vai falar: opa, tem uma ameaça, eu preciso avisar o Peter Parker de alguma forma. Então ele vai enviar um comando para o nosso módulo que vai vibrar e pelo fato dele estar em contato com a nossa pele, a gente vai entender, pô, existe uma ameaça, então vamos reagir. Aí a gente vira para onde ele estiver apontado, beleza? E para isso, como eu tenho dois sensores aqui, eu vou colocar ele nos pontos cegos aqui que eu considero maior, que é aqui a parte de trás, né, da máscara, e vou colocar um outro aqui em cima. Mas se você quiser adaptar, você pode colocar quanto você quiser. Você pode colocar um aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. E colocar lá no programinha, tudo em paralelo a esse mesmo sensor. Aí você trata lá da forma que você quiser. Eu não vou me aprofundar no programa e tudo mais, porque isso precisa de um conhecimento mais aprofundado de eletrônica e tudo mais.
Mas para quem tem interesse, eu vou deixar na descrição todo o programa que eu vou utilizar para poder colocar a lógica e também o circuito que eu utilizei para poder colocar na máscara considerando 2 sensores. Então quem quiser fazer aí também, é só copiar e se tiver alguma dúvida colocar nos comentários. Agora que a gente entendeu a lógica, eu vou montar aqui ele na protoboard. Certo, pessoal? Já terminei aqui de passar o circuito para protoboard e agora eu vou fazer o programa ali, criar toda a lógica do funcionamento do nosso sentido aranha. Eu acabei de terminar de escrever ali o nosso programa e também já carreguei ele dentro da nossa placa principal. Agora, antes de eu pegar, soldar, compactar ele bonitinho para a gente poder instalar na nossa máscara lá do Homem-Aranha, a gente vai fazer um pequeno teste aqui com ele na protoboard ainda. Tem aquela tela ali, ó. Aquela tela eu consigo acompanhar de forma simultânea tudo que a nossa placa principal está recebendo do sensor. Então você está vendo que ali está escrito Out of Range, que significa fora do range de leitura. Então significa que ele está mirado para o teto ali, o sensor, e ele não tem nada a menos de 2 metros, que é o range limite que ele identifica. Então se eu inserir a mão aqui, ó, vocês podem ver que ele identifica lá, ó, 40 milímetros em um dos sensores. Se eu tampar aqui, ó, identificou nos 2 sensores. Então, beleza, os 2 sensores estão identificando. Eu pré-configurei ali para ele poder ativar lá, enviar a mensagem que será como se fosse a mensagem de perigo, pensando ali pelo lado do sentido aranha, para ele enviar a mensagem para vibrar o vibracal e avisar a gente. Eu pré-configurei para abaixo de 10 centímetros. Então, se eu estou com a minha mão aqui e eu começar a baixar no sentido do próprio sensor, vai diminuir a distância entre o sensor e minha mão. Quando chegar abaixo de 10 centímetros, que dá 100 milímetros ali, ele vai ter que vibrar alguma coisa ali. Significa que ele está identificando e está enviando a nossa mensagem. Então beleza, feito isso, está funcionando, é só a gente seguir o projeto, beleza? Vamos ver. Então beleza, galera, vamos lá, vamos testar. Eu tô com a minha mão aqui, esse aqui, ó, é um sensor e esse aqui é o outro. Então vamos supor que esse aqui seria o sensor que vai ficar na parte de trás da máscara e esse aqui vai ser o sensor que fica na parte de cima da máscara. E se você for ver, ó, tem um vibracal aqui e tem um outro vibracal aqui. Então, se eu pegar e aproximar a minha mão abaixo de 10 milímetros aqui assim, ó, se eu pegar aqui assim, ó, minha mão, e diminuindo, e chegar abaixo de 10 centímetros, ele tem que enviar um comando para um desses 2 vibracal começar a vibrar, beleza? Então vamos lá. Aqui ele está dando 300 milímetros, que dá mais ou menos 30 centímetros, né? Então estou abaixando, ó, do 25, 23, 22... Ó, tá vibrando aqui, ó. É isso aí, pessoal, vocês viram que já tá funcionando. Então agora eu vou para a parte final, que é praticamente agora só fazer a solda, juntar nas plaquinhas bonitinho e a gente encaixar na nossa máscara. Eu só vou alterar uma coisa ali, que é a questão do range de detecção de ameaça. Ele tá 10 centímetros ali, eu tinha colocado aquilo só para ficar mais fácil de explicar para vocês verem minha mão se movimentando. Mas para funcionalidade, ele ficar mais legal na máscara e até dá tempo de eu reagir, né? Porque se tá 10 centímetros aqui, para eu reagir já fica mais difícil. 40 centímetros de distância, dá tempo de eu reagir quando ele detectar a ameaça, entendeu? Então eu vou fazer essa alteração e vou seguir ali para a parte final. Então, vamos lá. Então pessoal, acabei de fazer aqui a transferência do circuito lá da protoboard para o circuito final, né? Como você vê aqui, eu já fiz as junções, soldei componente por componente e agora eu vou transferir ele para dentro da máscara. Certo, pessoal, liguei aqui já, ó, pode ver agora que tá funcionando. Então isso aqui é um powerbank que vai ficar dentro do meu bolso. Aí ele alimenta ali a placa principal e a placa principal leva até o sensor. Eu não sei se vai dar pra vocês verem, mas eu vou botar a mão na frente e vai vibrar. Ele faz um barulhinho bem de leve. Ó. Não sei se vocês conseguiram ver. Mas beleza, agora que tá dentro da máscara,
Eu vou fazer o teste lá, vou colocar aqui no corpo, eu vou fazer um teste. Vou pedir pra minha esposa me ajudar, vou botar máscara, vou botar alguma coisa pra ouvir e ela vir por trás e pra gente ver ele funcionando na prática. Vai aqui atrás e encosta no sensor, vê se vai, pra ver se vai vibrar. Vibrou, caralho! Vibrou, mano. Vibrou de novo. É isso aí, pessoal, tá funcionando aqui, deu pra ver funcionando, né? Vocês viram o sensor aqui? Deixa eu mostrar. Ó. Olha, tá vibrando bem aqui, ó. Ou seja, eu sei que tá funcionando, hein? Olha. Então, pessoal, vou botar o fone aqui pra não conseguir escutar nada. E depois eu vou tampar a máscara, vou colocar a máscara e vou tampar meus olhos, pra vocês terem certeza que eu só tô me orientando pelo sensor. Vamos lá, galera, bora ver. Então, pessoal, vamos para as considerações finais aí da nossa máscara com sentido aranha. Como vocês puderam observar no último take que eu deixei em câmera lenta, fica bem evidente que a gente até consegue identificar ali a presença de uma ameaça, mas a gente não consegue desviar dela a tempo. Se você for pensar, a gente poderia aumentar o range com que ele detecta, aí ele detectando mais com antecedência, a gente conseguiria desviar. A gente tem que lembrar que nem sempre o objeto ele vai vir na nossa direção com a mesma velocidade, então ele funcionaria até certo ponto, né? A gente até pode melhorar isso de várias outras formas, com uma câmera, com uma inteligência artificial, ou até com esse próprio sensor guardando ali a velocidade com que o objeto se movimenta. A gente consegue fazer isso com esse sensor. É um pouco mais complexo, mas quem sabe eu faça isso num sentido aranha 2.0. Mas funcionou, eu gostei de construir, aprendi bastante com esse vídeo, espero que você tenha gostado também. Se você gostou, já curte aí o vídeo, se inscreve no canal, porque a vibe aqui é essa, a gente gosta de mexer com cultura pop aí, brincar com isso e botar um pouco de tecnologia e ver se a gente consegue trazer para o mundo real, beleza? Então é isso, te aguardo no próximo vídeo, hein? Até mais! Tem que acertar pra você conseguir dizer, pra mostrar que você tá desviando, tem que agachar pra baixo.